A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Queridos, nesta manhã maravilhosa desse santo dia do Senhor, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E estarei hoje abençoando vocês com uma pequena série de estudos, amados, que tem por tema quem era esse verbo. Então, essa nossa pequena série de estudos, amados, vai do primeiro estudo ao quarto estudo. Se assim o nosso Senhor Jesus me conceder a oportunidade, estarei passando toda ela completa para vocês, para com que vocês venham a ser abençoados com o esclarecimento desse assunto maravilhoso que nesse momento eu trago agora para vocês. E a base desse nosso primeiro estudo, que tem por tema quem era esse verbo, está registrado em João capítulo 1, verso 1, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Primeira pergunta: o que significa princípio? O que significa princípio? Então, em qualquer dicionário, nós temos aí, você fazer a sua pesquisa em qualquer dicionário comum, nós temos aí a resposta do significado da palavra princípio, que significa começo ou início. Princípio significa começo ou início. Segunda pergunta: o que significa verbo? Verbo, de acordo com o dicionário e até mesmo o mesmo texto sendo lido na tradução de Bíblia linguagem de hoje, significa palavra. Verbo significa palavra. Terceiro: o verbo estava com quem? O verbo estava com quem? João capítulo 1, verso 1, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Então, de acordo com esse texto, a palavra ela é esclarecedora em nos afirmar que este verbo estava com Deus. Quarta pergunta: o verbo era o quê? O verbo era o quê? De acordo com João capítulo 1, verso 1, a palavra nos revela que ele era Deus. Então, o verbo era Deus. Quinto: como esse texto seria escrito com o seu significado material? Como esse texto seria escrito com o seu significado material? Então, de acordo com o que já foi agora passado para vocês nessas perguntas, agora fazendo uma junção do texto, como ele seria escrito? Então, ele seria escrito assim: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora, o mesmo texto na linguagem de hoje: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Certo, amados? Então, continuando na sexta pergunta. Então, antes de continuar na sexta pergunta, amados, então, esse texto, esse verso, ele seria realmente escrito assim, de acordo com o que nós já passamos para vocês, né? Com base nos significados de cada palavra, certo? Então, na sexta pergunta é: quem estava no princípio com Deus? Quem estava no princípio com Deus? João 1, verso 2, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel e Bíblia linguagem de hoje. Então, quem estava no princípio com Deus era a palavra, né? Então, a palavra estava no princípio com Deus. Sétima pergunta:
todas as coisas foram feitas por meio do quê? Todas as coisas foram feitas por meio do quê? João capítulo 1, verso 3, Bíblia Linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que todas as coisas elas foram feitas ou criadas por meio da palavra, certo, amados? Por meio da palavra. Glória a Deus. Então, esse aqui é o primeiro estudo, certo, amados? Agora vamos para o segundo estudo, que tem como base João capítulo 1, verso 4, que está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Primeira pergunta: aonde estava a vida? Na palavra, de acordo com o texto. Segundo, o que veio e permaneceu em nosso mundo? João capítulo 1, verso 10, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então, o que veio e permaneceu em nosso mundo foi a palavra. Glória a Deus. Terceiro, o que foi feito com essa palavra para estar entre a humanidade? O que foi feito com essa palavra para estar entre a humanidade? João capítulo 1, verso 14. Então, a palavra nos revela que esta palavra, para ela estar no meio da humanidade, era necessário ela se materializar. Ou seja, então ela se materializou, que significa se tornar um ser humano, certo? Então ela se tornou um ser humano. Quarto, o que era essa palavra? O que era essa palavra? Duas alternativas. Alternativa A: era a palavra que saía da boca de Deus? Ou alternativa B: era uma pessoa. Então essa palavra tratava a respeito da palavra que saía da boca de Deus ou a respeito de uma pessoa. Então vamos lá para os textos. João capítulo 1, verso 2 ao 4, verso 10 e o 14, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Então, de acordo com esses textos, a resposta correta é a alternativa B, certo, amados? Então, tratava a respeito não da palavra que saía da boca de Deus, mas a respeito de uma pessoa, certo? Quinta pergunta: era a pessoa de quem? Então, era a pessoa de quem? Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17, Bíblia Linguagem de hoje. Então, esta palavra que tratava a respeito de uma pessoa, de acordo com esses textos, era a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, esta palavra era o nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta pergunta: como agora João capítulo 1, verso 1 seria escrito? Então vamos lá. Então esse verso seria escrito assim: no começo era Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus, certo? No começo era Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Glória a Deus. Amém? Sétima e última pergunta: Jesus era Deus em que sentido? Jesus era Deus em que sentido? Atos capítulo 7, verso 9 e 10, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Então, Jesus ele era Deus no sentido de constituição. Olha que maravilha, amados. Jesus ele era Deus no sentido de constituição. E isso nós vamos entender melhor, amados, esse sentido de ser Deus no sentido de constituição, agora no terceiro estudo.